Fala, minha galera, belezinha? Tranquilo? Estamos de volta aí para mais um vídeo, agora falando sobre penalidades. A gente falou de tanta coisa boa, né? Agora temos que falar de umas coisas ruins. Responsabilidade, vídeo anterior, penalidades agora. Atenção, lembre-se que não estamos falando de instituições privadas, estamos falando de instituição pública, servidor público. Você terá direito sempre a um processo antes de sofrer qualquer penalização dessas. Não é chegar a penalizar igual a administração privada faz. Tá? Você deu ensejo à penalidade, você terá um direito a um processo para que você possa fazer o tal do contraditório da ampla defesa, se defender. Beleza? Não é chegar, penalizar e está tudo certo. Mas nós vamos estudar PAD só a partir dos próximos vídeos. A partir de agora, nós vamos dizer apenas quais são as penalidades aplicáveis. Vamos montar um esqueminha contigo muito simples. Vamos observar cada uma, eu já vou montando como funciona. Advertência. A advertência tem uma regra. Ela necessariamente será aplicada por escrito. Não existe advertência verbal na Lei 8.112. Toma cuidado que alguns estatutos estaduais permitem. Por exemplo, o Estatuto de Santa Catarina, a Lei, salvo engano, 6.745, diz que existe a repreensão verbal e a repreensão escrita. Isso é estadual, parceiro. Estatuto Federal 8.112 diz que só existe advertência por escrito e que serão aplicadas nos casos previstos no artigo 117 dos incisos 1 a 8 e 19. Pega o teu material, o teu PDF, faz um esqueminha assim, ó. Incisos 1º a 8º, advertência. Inciso 19, advertência de novo. Só para você conseguir enxergar quando for estudar e não ter que ficar procurando onde está. Então, todas as infrações cometidas que ferirem o artigo 117... Pô, mas você nem falou do 117, professor. Caramba, lá estão os deveres, os direitos no 116, os deveres do servidor no 117. Na boa, isso eu nunca leio em sala com ninguém, porque isso daí qualquer mongoloide lê e entende. Porque direito e dever é óbvio, tá na cara. Então eu não vou perder tempo, né? Vamos direto. Então, a infração cometida dentro desses caras, você responderá por um ato de advertência. Um ato leve, uma infração simples que você será advertido pelo que fez. Tranquilo, advertência é só isso, vamos para a suspensão. A suspensão são aquelas infrações mais intermediárias. Não são muito leves para serem advertidas, nem tão pesadas para chegarem ao ponto da demissão. Então, uma suspensão nada mais é do que um ato simplista em que eu vou suspender você. Tipo assim, vai lá, vai aprender e depois você volta. Aprende a ser gente, depois a gente conversa. A suspensão, ela poderá ser de até 90 dias. Você não poderá ser suspenso por mais do que isso, beleza? Só que vale aqui ressaltar uma coisa. Eu não posso confundir suspensão com um instituto chamado afastamento preventivo. Veja bem, o que é a suspensão? Suspensão é uma penalização em que você ficará até 90 dias em casa sem receber remuneração por uma infração intermediária cometida por você. Ponto final. O que é afastamento preventivo? É uma suspensão não sendo penalidade, não punitiva ao servidor, que fará com que ele esteja retirado da repartição durante o processo administrativo. Por quê? Porque ele pode estar atrapalhando o processo. Às vezes ele está sumindo com prova, ele está ameaçando o pessoal da comissão, está enchendo o saco. Então a administração pensa, pô, cara, eu vou afastar esse cara preventivamente para ele deixar o processo rolar normal e depois a gente vê o resultado. Então assim, é punição? Não. É sem remuneração? Não. Você ficará afastado, mas recebendo, porque já que não é punição, eu não posso deixar de te pagar. Então não confunda um instituto com outro, tá beleza? Então, suspensão é penalidade sem remuneração. Afastamento preventivo não é penalidade e você continua sendo remunerado. Afastamento é prévio. Pode ser que você seja afastado e o resultado seja uma suspensão, uma demissão, uma advertência, não importa. O que importa é que você esteja em casa e não encha o nosso saco, tá? Suspensão, e detalhe, desculpa, antes que eu esqueça, o afastamento preventivo é de até 120 dias, que é o tempo que dura o maior procedimento de PAD que existe dentro da Lei 8.112. Então, é outra diferença. Aqui até 90, o afastamento até 120, tá beleza? Então, vamos lá. A suspensão, ela prevê uma coisa. Primeiro, antes que eu monte com você, o que leva à suspensão? Ela prevê que pode ser convertida em multa com interesse da administração pública. O que significa isso aqui?
Multa é penalidade? Não. Cuidado com isso. Não está no rol de penalidade, isso aqui é um rol taxativo, se não está escrito, não é. Tá? Multa é penalidade? Não. Mas é uma possibilidade. Às vezes, suspender você é penalizar você e a administração ao mesmo tempo. Porque a sua suspensão vai fazer com que eu tenha menos pessoas, ou como diriam lá perto de casa, menos pessoas, né, que tenham a possibilidade de trabalhar e aquilo vai acabar afetando a boa produção da minha instituição. Então a administração pensa assim, se eu suspender esse cara, eu penalizo os dois. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou converter a suspensão dele em multa de 50% por dia que ele deveria ficar suspenso. Ou seja, se você pegar uma suspensão de 90 dias, você vai sofrer uma multa de 45. Então você trabalha 90, recebe 45 e não recebe 45. É metade do valor da sua diária, né, do seu trabalho, da sua hora diária. Então, na verdade, não é penalidade, é possibilidade. Você é penalizado antes da suspensão, ela pode ser transformada em multa. A suspensão é a única que eu me preocupo em falar para você exatamente quais são os atos que podem causar a suspensão do servidor. Porque isso aqui é fácil. Fácil e pode virar jogadinha de prova. Primeiro, a suspensão ocorre na reincidência de advertência. Você foi advertido uma vez, foi de novo, aquilo se transforma em suspensão. Segunda possibilidade, naquilo que está previsto no artigo 117, incisos 16 e 17. O que significa isso? Se você cometer uma atrocidade contrária a esses dois incisos da lei, com certeza você será suspenso. Terceira situação. Aqui, aliás, eu coloquei 4, porque o imbecil ia dividir esses dois aqui, mas eu vou dividir depois, tá? Então deixem aberto. Terceira possibilidade, ou quarta. Eu poderia ter feito direto, né? Eu também dificulto a vida humana. A quarta possibilidade, vamos descer. Você se negar a atualizar dados médicos, que nesse caso sua suspensão será de 15 dias. Presta atenção no que eu vou montar com você agora. O que seriam esses dois incisos que o artigo 117 estabelece como suspensão? Você pode até fazer assim, né? Chega neles ali, aliás, aqui vai estar de demissão. Chega neles dois ali e coloca suspensão, tá? Então, o que significa, aliás, deixa eu corrigir, tá? 17 e 18, tá? O 16 é a demissão, 17 e 18, perdão, são suspensão. Um vai dizer para você o seguinte, será suspenso o servidor que cometer a outro servidor função que não seja dele. Ou seja, você pega um servidor de um outro departamento, de uma outra área e coloca ele para fazer uma coisa que não é atribuição dele. Isso vai te causar suspensão. A terceira possibilidade de suspensão é quando você realizar atividade incompatível com o seu trabalho no horário de expediente. Eu costumo brincar em aula presencial, eu digo para meus alunos que seria vender Jequiti. Está trabalhando e vendendo Jequiti e Avon ao mesmo tempo. Não pode. Tá? Isso pode causar suspensão em você. Por que eu chamo atenção? Porque as bancas são espertas, elas vão brincar contigo. Preste atenção na brincadeira. Reincidência de advertência, beleza, é suspenso. Cometer a outro servidor uma atividade que não é dele, suspenso. Aí você vai encontrar no rol ali, eu não lembro o inciso bem, mas dane-se, de advertência, em que ele vai dizer para você assim, cometer a pessoa estranha a repartição, função. Opa, isso é advertência. Você pegar uma pessoa estranha à administração e colocar ela para trabalhar é advertência. Você pegar um servidor e dar uma função que não é dele é suspensão. Então, o que eu quero que você guarde para a prova? Cometer a pessoa estranha, se ele falar pessoa estranha, advertência. Se ele falar cometer a outro servidor função estranha, é suspensão. Que nem tem o termo estranho, é só para facilitar. Mas, ó, cometer a pessoa estranha, advertência. Cometer a outro servidor função que não é dele, suspensão. Então você vê que dá para fazer uma questão de prova muito boa, né? Aqui tudo bem, beleza? Só que ele vai falar também, se negar a atualizar dados médicos, 15 dias. E quando você olhar no meio da advertência, você vai encontrar assim, salvo engano o 19, se negar a atualizar dados cadastrais. Aqui embaixo não deve estar nem aparecendo no vídeo, mas tudo bem. Dados cadastrais. Opa, pera lá. Então quer dizer que se eu deixar o RH me chama para atualizar meu endereço, eu não vou, eu vou ser advertido. Agora, eu tenho que atualizar meus dados médicos, já com a suspensão da Junta Médica Oficial, atualização constante, periódica. Se eu não fizer a suspensão, isso.
Então você percebe como é que também cabe uma questão de prova? Dados médicos, suspensão. Dados cadastrais, advertência. Então eu faço questão de chamar a atenção para esses 4 detalhes, exatamente porque esses 2 aqui se confundem demais com a advertência. E é aqui que a banca tenta te sacanear. Tranquilo? E a demissão, obviamente, é aquele ato que você cometeu com uma gravidade grande e que você encontra no artigo 117 dos incisos 9º, quase que eu coloquei 19 aqui, a 16, tá? Do inciso 9 não existe inciso 16º, artigo 16º, tá? Depois do artigo 10, 11, é 9º, 10, 11, tá? Não fale 10º, 13º, que isso não existe. Artigo 11, o artigo 117, incisos 9 a 16 e todas as faltas previstas no artigo 132. Então você vai ver aí um rol, no teu material está à disposição, você vai ler. Eu vou jogar na tela para você também agora essas penalidades para você dar uma olhadinha rápida, tá? Mas enquanto eu vou falando, você está olhando aí o rol do 117, o rol do 132. O 117 você tem que fazer esse esqueminha no teu trabalho, separar quais são advertência, quais são suspeição, quais são demissão. E o 132 é todo demissão. Tá tranquilo? Beleza? Então volta para mim. A ideia é, faltam esses 2 aqui, destituição e cassação. A destituição, ela recai sempre sobre a função de confiança ou o cargo comissionado. Porque, na verdade, lembra, cargo comissionado da função de confiança, o cara vai ter livre exoneração, ele pode livremente ser exonerado. E se ele cometer uma atrocidade, eu só exonero ele, exoneração não é punição. Então ele comete uma infração e não tem nenhuma penalidade, nenhuma anotação? Não. Eles criaram uma forma, eu não posso demitir servidor que não é meu. Eu não posso demitir aquele que está numa função de confiança ou num cargo comissionado. Eu posso demitir o servidor efetivo. Ah, mas poxa, que eu saiba a função de confiança é só para servidor efetivo. Sim, meu querido, mas você é um servidor efetivo com uma função de confiança. Eu não posso te demitir da função de confiança. Eu só posso te demitir do serviço efetivo, entendeu? O que ele vai dizer? Será destituído o detentor de função de confiança ou comissionado se ele cometer qualquer uma das infrações que sejam puníveis com suspensão ou demissão. Então, no caso desses caras aqui, esses 4 detalhes somados a essa porrada de coisa aqui. Então, qualquer uma. Era para suspender? Destitui. Era para demitir? Destitui. Agora, era para advertir? Ou exonera, ou não faz nada. Deixa rolar. Aí é meio chato, né? Fica a critério da administração. Foi? Cassação também é uma correlata da demissão, é uma forma de você demitir. Nós já estudamos cassação de disponibilidade lá no aproveitamento, lembra? Lá no vídeo de formas de provimento, o primeiro, salvo engano. Ou o segundo, o aproveitamento está no segundo, desculpa. Você vai encontrar lá. O cara que estava em disponibilidade foi convocado para retornar e não tomou posse no prazo legal de 30 dias. Não tomou a nova posse. Ele vai ter o ato de provimento se tornando sem efeito e, ao mesmo tempo, ele será demitido, entre aspas, que ele não vai ser demitido, ele vai ter cassado a sua disponibilidade. Eu não posso usar o termo demissão, tá? Por isso que a gente brinca que a cassação e a destituição são correlatas da demissão. Por último, eu tenho cassação de aposentadoria. Porra, dá para cassar? Dá. Quando o cara cometeu um crime ou um ato punível com demissão, durante a atividade que só foi descoberto ou julgado após a aposentadoria. Você comete uma infração, ofensa física sem motivo a chefe ou colega de trabalho. Ofensa física. Você se aposentou. A entidade administrativa descobriu depois. A administração pública, nós vamos montar um quadro depois sobre isso, ela vai ter 5 anos para poder te julgar perante o caso que você cometeu, perante a penalidade o ato que você cometeu. Se depois da aposentadoria eu descobrir, eu tenho 5 anos para instaurar um PAD contra você. Instaurado o PAD, resolvemos a demissão. Só que você está aposentado. Tranquilo, eu caço a aposentadoria para poder te demitir pelo que você cometeu. Então, a cassação de aposentadoria ocorre quando você comete um ato demissionário que não foi julgado durante a sua prestação. Fechou? Rapidinho, uma tabelinha de prescrição. O que seria prescrição? Prescrição é a perda do lapso temporal para a propositura de uma ação processual contra alguém. Ou seja, quando você comete um ato desses que pode ser advertido, suspenso, demitido ou qualquer coisa, a administração tem um tempo para instaurar um PAD contra você.
Se você cometeu um ato de advertência, a administração vai ter 180 dias para entrar com PAD contra você. Ah, mas 180 dias contado a partir da data da infração? Não. 180 dias contados a partir do momento que a administração ficou sabendo da sua infração, tá? Então, se você cometeu uma infração hoje, descobriram 3 anos depois, ali que vai começar a contar 180 dias. Se for suspensão, a administração vai ter 2 anos para entrar com uma ação contra você. Se for demissão, ela vai ter 5 anos. Esse é o prazo prescricional. Não confunda com o prazo de anotação funcional. Você lembra que 2 advertências geram uma suspensão? Então, assim, vai ficar um tempo anotado no teu registro funcional a penalidade que você sofreu, mas não é para sempre. É tipo SPC e Serasa, uma hora seu nome fica limpo. É claro que eu só vou falar de advertência e suspensão, né? Que a demissão vai ficar para sempre. Não tem como limpar teu nome. Advertência limpa depois de 3 anos e suspensão limpa depois de 5 anos. Então não confunda. A prescrição é tempo para instaurar o PAD. A anotação é após a penalização. Te penalizei, você vai ficar 3 anos com a marquinha de ter sido advertido por algo. Depois desses 3 anos, limpa, aí você não corre o risco de reincidência em advertência. Tranquilo? Tranquilo para você? Fácil. Eu tentei fazer um esqueminha rápido aqui, só os detalhes importantes, porque a partir do próximo vídeo o bicho pega, que nós vamos falar sobre o processo administrativo disciplinar exatamente. Nós vamos montar todo o esquema. Beleza? Então, um abraço e até o próximo vídeo.